Psyu, o vídeo já vai começar. Antes de ir embora, passa na descrição e confere o link da plataforma Apoia-se para a campanha de financiamento continuado do meu canal. A partir de R$5 você pode ser um investidor e garante com isso recompensas e vantagens exclusivas. Passa lá! Compasso Binário. Alô, querido ouvinte do Compasso Binário, é muito bom te ter aqui. Novamente, mais um episódio. A gente está descobrindo do que vive o músico brasileiro, como se faz música brasileira, como é ser um músico nesse país. Um convidado muito especial e sempre ao meu lado, meu querido músico brasileiro, Caetano Brasil. Só eu, hello, tudo bom, Nanei? Tudo bom, e você, Caetano? Eu tô maravilhoso, ainda mais nesse encontro aqui, que é sempre um prazer, né, bater esse papo, episódios tão divertidos que a gente aprende tanto, e eu tenho certeza que a gente vai aprender um monte com o convidado de hoje. Hoje é dia de aprender. Porque ele vem de uma terra distante da nossa, um cara que sabe muito sobre a cultura popular, que pesquisa, uma figura muito querida que eu conheci num festival de música no ano passado, né, coisas que a pandemia promove, né, assim, desse link internetico, e eu vou chamar ele já para nossa roda de conversa. Chame. Johnny Lobato, chega mais, Johnny, tudo bem? Salve, salve, Caetano, obrigado pelo convite. Fale, seu Ney, tudo certo? E aí, Johnny? É uma honra pra mim, cara, estar por aqui, falar um pouquinho da minha música, da minha cultura, da nossa cultura, né? Tudo é nosso. Exato. É isso. O Johnny toca carimbó, mais uma música regional desse Brasilzão. E a gente tem muito que aprender sobre o carimbó, que é uma cultura maravilhosa. E o Johnny vai falar pra gente sentir esse Brasilzão um pouquinho mais pertinho da gente. Que delícia, que delícia. Essa cultura que a gente precisa se apropriar dela, né? Assim, se reconhecer nela, porque esse é o Brasil de verdade, esse é o Brasil que deu certo, com o qual a gente precisa estar sempre conectado. E eu já vou começar perguntando pro Johnny como é que foi lá, né, na história dele, na caminhada dele, que ele decidiu que a música seria um projeto de vida. Como é que foi isso, Johnny? Você falou assim, poxa, vai ser esse negócio de música mesmo, eu vou me dedicar a isso. Como é que caiu essa ficha? Bom, meu pai sempre tocou na igreja, minha mãe tocava na igreja, e depois veio a minha irmã, que ela começou a tocar também em barzinho. Sempre teve essa ligação com a cultura paraense, né, com o nosso carimbó. E, na verdade, caiu a ficha em 2018, quando eu entrei no bacharelado, e esse bacharelado, assim, foi um casamento pra mim, né, com a música, assim, não, agora o negócio é sério. Então eu comecei valendo mesmo a partir de 2018. De 2018 pra baixo, foi só aprendizado, foi experiência, foi viagens que eu fiz com alguns grupos de carimbó. A gente saía do estado, ia pra Espírito Santo, Maranhão, Pernambuco. A gente tinha uns festivais que a gente se ligava, o pessoal de lá vinha pra cá, o pessoal daqui ia pra lá, né? E toda essa experiência eu senti que eu tinha uma missão pra mim cumprir, sabe? Uma coisa é você só tocar, outra coisa é você sentir aquela diferença das músicas, dos gêneros musicais, da forma de como se tocar, e tentar transmitir isso pro pessoal que é de fora, para quem tem curiosidade em aprender, né? E hoje eu tô nessa missão aí com o meu carimbó, o nosso carimbó, de transcrever, de ensinar a improvisar principalmente. Que incrível, que incrível. Mas aí, quando você foi parar no bacharelado, você já vinha tocando e ouvindo, vivendo essa cultura maravilhosa desde a infância, né? Sim, eu comecei com meu pai, a gente era de uma comunidadezinha aqui perto de casa, e ele montou um grupo de carimbó com o intuito de alegrar as festividades aqui, né? A gente tem uma paróquia, nessa paróquia tem várias comunidades pequenas e durante um ano tem as festividades. Então o objetivo dele era fazer apresentações assim, sem fins lucrativos, né? E aí eu sempre tive esse acompanhamento dele. Depois do nosso primeiro cachê, ele resolveu comprar um instrumento para mim. E ele mandou escolher entre a flauta ou o clarinete. Foi aí que eu decidi ficar com o clarinete por conta da respiração, né? Que eu acho que
dá para segurar mais assim do que a flauta, né? Pelo menos aquele contato que eu tive foi esse. E aí ele sempre me incentivou para estudar música, me levava para o conservatório, e aí foi que eu comecei a ter esse contato com a música clássica, com a música erudita. Certo. O bacharelado que você faz é em clarinete e ele tem essa pegada, então, mais da música clássica europeia, né? Música sim. Mas... Porém, contudo, todavia, exatamente, venha. Você dá o seu jeitinho, que eu pego, né? Aí que é a ferida da história. Quando eu entrei no bacharelado, eu me senti muito incomodado, assim, com a presença da música clássica numa região amazônica. Eu fiquei, caramba, como assim, né? E aí foi que veio o FIMUCA e me abriu, assim, as portas para o que eu realmente deveria fazer. Né? Que eu tô com uma missão hoje de incluir, não sei como eu vou fazer, eu tô estudando para isso, de incluir o carimbó no ensino do conservatório, de ter, tipo, um material de carimbó ali como peça, como dueto, como um método de estudo mesmo. Que excelente, cara. Que maravilha isso. Porque se falta material, você tomar as rédeas, né, e querer espalhar a música que vocês fazem no norte, gerar um método novo de aprender o instrumento, da maneira como o conteúdo musical é apresentado nesses lugares como conservatório, se você tem essas peças, o carimbó vai se enquadrar perfeitamente, porque tem tanta riqueza rítmica, tem tanta coisa para aprender com carimbó. Se isso não tá lá, tá todo mundo perdendo. Se não tá lá, tem alguma coisa errada, né? Eu acho que o Ney vai concordar comigo aqui, que a gente vive a cultura do choro, assim, de uma forma muito intensa, né? Nós que somos músicos populares, né? Que tocamos na roda de choro, também nas salas de concerto, mas estamos na roda de choro e aprendendo essa música que é essencialmente da tradição oral, né? Que a gente senta numa mesa e toca junto e aprende com os mais velhos, troca, né? E a gente também... O choro escrito, o material escrito de choro tem 20 anos, né? Editado do jeito que a gente tem hoje, pois né? Transposto para todos os instrumentos, essas coisas, né? E eu falo assim, de experiência própria, que quando eu comecei a tocar choro, que deve ter uns 17 anos, que eu tô ficando velha, caquética, cringe. Vai fazer botoca, a harmonização facial. A harmonização facial, não, jamais, porque fica todo mundo com a mesma cara. Só se o Ney e o Johnny toparem também fazer a harmonização facial. A gente faz um trio. E a gente forma um trio. Por que não? Era isso que eu queria. Harmonizados. Mas eu ia falar que há 17 anos atrás, era muito diferente com o choro, assim, sabe? E eu acho que isso se deve a muitas iniciativas, como a que o Johnny tá se propondo em relação ao carimbó, de pessoas que falaram assim, não tá bom do jeito que tá, a gente precisa transformar essa realidade. Isso. E não vamos ficar... Vamos agir, bobinha. Na Europa não se dorme. Não ficar esperando o que Jesus prometeu, sabe? Tipo, ok, vamos ver o que a gente pode fazer. E eu acho que essas coisas realmente transformam e aproximam a gente do conhecimento da nossa própria língua. Porque eu acho que é muito essa indignação que o Johnny reportou, né? Que chegou na universidade e ficou incomodado, né? Com aquele contato com uma música que é europeia, que foi feita há não sei quantos séculos atrás, num contexto em que ela tá descontextualizada, né? Assim, ela é maravilhosa, mas, poxa, a gente vai dar mais atenção para essa música do que para nossa própria língua, né? A gente vai falar um idioma estrangeiro antes de dominar o nosso idioma materno. Como é que são essas coisas, né? Como é que a gente está cuidando da nossa cultura? Como é que a gente está cuidando dessa transmissão, né? E eu acho que eu faço coro com você, sabe, Johnny? Porque eu acho que essas atitudes são muito nobres e muito importantes, inclusive para a gente discutir as mecânicas desse ensino formal, né, do conservatório, da universidade, o quanto é importante, ainda mais em se tratando de arte, né, de música, que exista um contato com
o que tá de fora, né? Com o mundo tangível, o mundo real, assim, né? Eu boto muita fé no que você tá falando e fico muito feliz de você vir aqui compartilhar isso. Eu não posso falar a mesma coisa do carimbó que tem no choro, né? Uhum. Eu acho que só tem um livro de partituras de carimbó, que é o do próprio carimbó do mestre Verequete, que foi feita uma coletânea. Só que, tipo assim, ninguém sabe onde é que tá esse livro. Claro que tá em um teatro aqui de Belém, né, numa biblioteca que tem no teatro, que é o Centur, mas a gente não tem esse acesso. E, por outro lado, eu sempre gosto de falar que eu não fico medindo palavras, né, para mostrar a realidade daqui da cidade. É que o pessoal não tem interesse, o pessoal da música clássica ele não tem interesse algum em aprender sobre o carimbó, né? Eu fico me perguntando em festivais que tem pelo Brasil, qual é a resposta que esses músicos eles dão para os colegas de fora quando perguntam sobre o carimbó, quem é o mestre, como é que improvisa, me ensina a improvisar. Isso aí é uma coisa assim que eu acho que todos deveriam ter o conhecimento básico, sabe? E a gente não tem, muitas das vezes a gente não tem aqui. Então essa experiência, quando eu ingressei na faculdade, que eu tive esse contato com a partitura, assim, de fato, que eu via o que eu estava fazendo, estava ali aprendendo o que eu estava fazendo já. Eu não sabia o nome das coisas, mas eu já estava executando. Uhum. E eu assimilei muito com os freseados da música clássica, com o que eu já fazia no carimbó. Então era muito próximo uma coisa da outra. E isso reacendeu ainda mais no FIMUCA, né, no ano passado, de todas aquelas perguntas que vocês fizeram para mim. Eu anotei tudo aquilo ali para mim. Me perguntaram se tinha mestre improvisador, me perguntaram se tinha CD instrumental para clarinete, né, de carimbó, tudo relacionado a carimbó. Qual é o som real do instrumento no carimbó? Qual é a palheta que se usa? Aquelas coisas rotineiras, né? Que a gente pergunta em workshop, em palestra, alguma coisa assim. E eu anotei tudo aquilo. E hoje eu estou fazendo um livro de improvisação, improvisação escrita, em que o camarada, ele vai pegar esse livro e vai para a sala dele estudar. Jogando o cara no fogo mesmo, ele vai levar o livro dele para a roda de carimbó e tocar aquele improviso, né? Então estou fazendo um livro de improvisação, eu estou fazendo 3 livros, na verdade, que tem influência no Krelps, o Closet e o Alfred U, né? Que são... o Krelps, ele tem aquele estudo de frases pequenas, né? Com articulações. Eu estou pegando esses métodos e tendo como referência para fazer os de carimbó, que eu acho que se encaixa perfeitamente. E tomara que tenha mais gente, né, transcrevendo, mas transcrevendo da forma correta como os mestres tocam. Eu tive esse contato com outros mestres de carimbó e vi que era diferente uma improvisação da outra. Sim. Quando eu comecei a escrever, eu via que era totalmente daquilo que eu já fazia, né? Então é importante a gente deixar a marca desses mestres também, para que quem for ler, ele tenha essa referência original de cada mestre. Esses mestres, para a gente entender um pouco mais sobre a cultura do carimbó, eles são como líderes de grupos do carimbó? Não, os mestres, eles são autodidata, né? Eles têm mestre que faz... Eles são músicos, né? São músicos que compõem o grupo, mas tem muitos também que confeccionam seus próprios instrumentos, né? O carimbó, ele é um gênero musical totalmente orgânico. O próprio músico faz o instrumento dele, desde a percussão, instrumento de corda e sopro, né? A gente tem como um exemplo da área percussiva ali, que é o corimbó, né? Que é aquele instrumento de pauô, revestido por uma pele de animal, o cara toca sentado. Né? Tem a maraca, né, que já vem dos índios. A gente tem o banjo. Os banjos são todos artesanais, né? Se a gente for falar de carimbó raiz, todos os banjos são artesanais. E é nítido o som deles, é muito nítido, muito fácil de identificar. E como instrumento de sopro, a gente vai ter a flauta transversal. Tem mestres que fazem flauta de imbaúba,
que é uma madeira típica daqui da região, tubo PVC e sombrinha, guarda-chuva, né? Guarda-chuva? Aqueles tubos de ferro. Isso, exatamente. E hoje a gente tem mais um amigo meu, que é o Silvio Barbosa. Tenho que citar ele, que é uma pessoa assim, muito gente boa, que fez um projeto para flauta de barro, né? Que a gente tem aqui o distrito de Coraci, que fica bem próximo aqui, é de Belém mesmo, que é onde faz as cerâmicas tapajônicas, marajoara. Então a pesquisa de campo dele foi toda em relação à flauta, né? E ele teve essa ideia de construir flautas de barro. E aí a gente tem os outros mestres, que são mestres que tocam banjo, os mestres que fazem corimbó, que fazem maraca. Então essa é a parte muito massa assim, do carimbó raiz, que ele não se altera, né? Você ouve, é muito nítido, assim, muito fácil de identificar um carimbó raiz. Pô, que legal, Johnny. Agora, adentrando os instrumentos de corda, né? A minha área. Esses banjos, como que eles são tocados? Quantas cordas que eles têm? Eles são tocados com os dedos ou eles usam algum tipo de palheta para tocar as melodias? Como é que se expõe os temas de corda no carimbó? O instrumento de corda é um banjo, 4 cordas. A gente utiliza aquela afinação das 4 primeiras cordas do violão. No caso, Sim. seria Mi, Si, Sol, Ré. Uhum. Tem gente que usa as 2 cordas Ré, né? A primeira e a última. Que nem cavaquinho. E é tocado com instrumento, com uma palheta. Isso, exatamente. É tocado com uma palheta, só que uma palheta mais leve, porque o banjo, ele, além de ser um instrumento harmônico, ele é um instrumento percussivo também. Sim, como o cavaquinho, né? E tinha uma história, eu me lembro que você comentou no FIMUCA. FIMUCA, pra quem tá ouvindo a gente, foi um festival de música que a gente participou, né? Eu participei dando uma aula sobre choro e o Johnny uma aula linda sobre carimbó, convite da maravilhosa Joana Queiroz, mandar um beijo pra Joana também, outra clarinetista maravilhosa. E aí eu lembro que você falou que eles afinavam o banjo um tom abaixo para tocar junto com o clarinete. Não tinha uma história dessa? Isso, exatamente. Isso eu achei incrível. Pois é, a gente tem... Si bemol, né? É muito massa, porque você toca com tranquilidade, assim, tipo, dózão, né? E não vem querer dizer pro cara lá, não, isso é si bemol. Não, aí todo mundo toca em dó, não tem briga, né? Não tem questão, todo mundo tá em dó, pronto. Dó maior, sol maior, ré menor, lá menor, só que é tudo um tom abaixo, né? Então você tá tocando, na verdade, em si bemol, fá maior, sol menor, dó menor. Isso é para facilitar mais na parte da improvisação, né? Aqui em Belém que a história já muda, né? Muda assim pro correto. Então a gente já toca na afinação padrão, né, do instrumento e inclusive em outros tipos de tonalidade também. Consequentemente, já fica toda diferente a parte de formação instrumental, timbre, harmonia, a improvisação, tudo muda. Como uma modernização do carimbó, seria isso? Quando a gente fala no carimbó daqui de Belém, por exemplo, o banjo ele já deixa de ser o artesanal. A gente já compra aquele banjo de fábrica, né? Aquele banjo do Jorge Aragão ali, aquele tipo de banjo que a gente usa aqui em Belém. O corimbó, ele continua sendo o mesmo, a maraca, só que a gente introduz já algumas percussões, como conga, efeitos, né, para tentar imitar o som da natureza, da floresta e tal. Só que a gente já introduz o violão, né, a flauta já vai ser a flauta tradicional, flauta transversal, saxofone. Tem grupos que usam já bateria, guitarra, baixo, que já seriam o carimbó estilizado mesmo. A partir dessa raiz vai modificando, assim como, claro, né, o choro também tem essas coisas que primeiro toca com conjunto de pau e corda, que vira o regional, e hoje choro toca de tudo quanto é forma, né, não pode esquecer de como surgiu, né, não pode esquecer da história, né, não pode abandonar. A gente tem um problema nisso aqui também, porque assim, por exemplo, a gente tem as bandas de forró, né, Wesley Safadão, sei lá, tem a bachata aí do Gustavo Lima,
Mas a gente vê a presença da sanfona, né, no forró. No grupo de choro, pode ter banda que for, mas acho que a gente vai conseguir ver um violão 7 cordas, pandeiro, né, um cavaquinho. Sim. No carimbó a gente não vai ver isso. A gente vai ver teclado, bateria, guitarra, metaleira. A gente não vai ver corimbó, a gente não vai ver banjo artesanal, a gente não vai ver flauta artesanal, porque ele se, entre aspas, se destoa ali da padronização, né, moderna ali da instrumentação. Caetano Brasil, a nossa produção já tá fazendo um cafezinho ali pro Johnny. Ele vai ficar um minutinho ali tomando um café e aqui a gente vai falar sobre as composições desse mês. Eu tenho certeza que você deve ter um choro maravilhoso pra mostrar pra gente. Isso aí é teu julgo, isso aí é tua avaliação. Mas é uma música que eu gosto. O choro a gente faz em homenagem, isso é bonito, né? A gente partilhar a música. É a melhor parte. Exatamente, pô, lembrei de você, fiz um choro, olha que coisa linda. A gente vai então interpretar um choro que se chama Surpreendente, que é uma música que eu fiz para um clarinetista que morou um tempo aqui na minha cidade, Juiz de Fora, chama Wesley Fontes, e frequentou a roda de choro didática, era o projeto Mão na Roda, e poxa, sempre me surpreendia com o quanto ele se dedicava e a cada semana ele estava tocando melhor. Nossa, que legal. Todo o tempo que ele tinha, ele estava aproveitando para tocar clarinete. Uma vez a gente foi para um ensaio e a gente combinou de encontrar num cruzamento, no meio da rua, perto da minha casa. Sei que eu atrasei 5 minutos para chegar e cheguei lá, ele estava estudando clarinete no meio da rua, assim. Cara, você sempre surpresas, né? Sempre, poxa... E aí, logo a gente, no final do ano, fazia um amigo oculto da roda, né, do projeto Mão na Roda. Fiz essa música de presente pra ele no amigo oculto. Que legal. E, bom, espero que ele tenha gostado. Surpreendente. Então vamos tocar? Bora lá!
É interessante que você fale pra gente, Johnny, como que você aprendeu essa cultura, quem são os seus parceiros no estudo de carimbó, tanto de gente que te ensinou, quanto o pessoal que você toca junto, que você admira e quer que o pessoal conheça. Isso, manda ver que eu tenho certeza que o Johnny é cheio de amigo, a pessoa bem relacionada, porque o Johnny é o quê? Geminiane do dia 13 de junho. Eu já ia puxar aqui o meu link, você tá achando que eu ia deitar com o meu mapa astral, meu amor? Claro que não. Ninguém passa ileso. Não, já mudou a trilha sonora aqui de carimbó pra Xuxa Mística. Eu acho que eu vou adotar esse nome no Instagram, né? Você me deu uma boa ideia, Xuxa Mística. @Xuxa Mística. Xuxa Mística. Vamos subir essa trend topics aí, hashtag Xuxa Mística. Vai ser o nome do meu quadro agora, astrológico aqui. Não, vai ser o nome do seu novo single. Olha do Caetano isso, Brasil, Xuxa Mística. Vou compor essa música. Eu até engasguei aqui, Brasil, olha isso. Bom, eu tenho certeza que o geminiano, ele é bem relacionado, é pessoa comunicativa, fazendo essas pontes todas aí, né, que o Johnny tá fazendo e construindo, e ele vai falar pra gente dessas parcerias aí, dessas pessoas que são importantes na caminhada dele. Conta pra gente. Vamos lá. Antes de eu entrar no conservatório, no nível básico, meu pai, ele conheceu um banjista, que hoje ele é falecido já. Inclusive, quem quiser aprender a tocar banjo, ele é assim, a maior referência dos banjistas aqui de Belém, que era o Mestre Hélio. O Mestre Hélio era banjista do Mestre Verequete, do grupo Irapuru daqui de Belém. E aí, esse Mestre Hélio, ele me indicou um amigo dele, que era aposentado da Polícia Militar, que é o Mestre Li, que está vivo ainda, deve ter seus 86 anos. Foi ele quem me ensinou assim, o carimbó. Através dele a gente teve contato também com o Manezinho do sax, que é o saxofonista do Mestre Verequete. Então eu tenho como maior referência essas duas pessoas, que é o Mestre Lico, que foi meu professor assim, de clarinete, com quem eu iniciei literalmente, e o Mestre Manezinho do sax, que é assim, a minha referência em como improvisar, né? A gente tem a improvisação daqui de Belém que a gente não para, assim, a gente é obrigado assim, a conhecer toda a extensão do instrumento. O mestre Manezinho do sax foi quem me passou esse conhecimento. Assim. Não conheço o mestre Manezinho, mas de tanto eu ouvir, eu tive essa referência, eu aprendi com ele, assim, né, indiretamente. As gravações, né? Isso. A gente tem os mestres, a gente conhece eles profundamente, sem nunca ter encontrado eles. É demais, com certeza. Como é que a identidade tá impressa no som, né? E eu quero deixar um recado aí pros músicos de plantão que estão ouvindo a gente, que vocês estão achando lindo, né? Que improvisa no jazz, que improvisa no choro, mas vai conhecer a improvisação do carimbó também, que tem muito pra dizer, muito pra ensinar pra gente. Não dorme no ponto, não, que o Johnny tá aí dando um recado. Essas gravações, Johnny, desses mestres que você citou, a gente consegue acesso a elas na internet, YouTube, plataformas digitais, como é que é? Com certeza, vocês vão achar mais no YouTube, porque a gente não tinha o que a gente tem hoje, né, de Spotify, então pouco se tem sobre essas músicas nas plataformas digitais, então vocês vão ver mais isso no YouTube. E a gente precisa também falar um pouquinho sobre o carimbó de Marapani, que é Marapani a terra do carimbó, a gente não pode deixar de falar dele. Manda ver, conta pra gente. Esse meu último trabalho que eu fiz, eu compus 4 músicas, infelizmente só pude lançar 2, mas eu tive como uma referência muito grande assim, em relação à letra, né, poesia do mestre Pelé, do grupo Flor da Cidade, é um grupo muito legal, tem letras belíssimas, fala sobre desmatamento, sobre a preservação da Amazônia, e lá é onde se concentra mais de 50 grupos de carimbó. Né? A gente tem a cidade de Marapani. Lá surgiu o carimbó, isso daí é incontestável. Lá é a terra do carimbó, é onde nasceu muitos mestres. Fica lá longe de Belém? Ele fica, eu acho que 150 quilômetros de Belém. Certo. É uma região banhada assim, de água salgada. Muito legal. Inclusive, essa semana eu vou dar uma volta lá, que eu quero conhecer de perto, quero ter esse contato com os mestres de carimbó de lá. Pô, que maravilha. Vai aprender direto na fonte. Agora a gente está tendo uma aula de carimbó maravilhosa, mas o Compasso Binário já teve
citação de carimbó quando o nosso querido Pedro Paes Exatamente. encerrou a primeira temporada com a gente, né? Uma das coisas que ele falou muito sobre aprender a linguagem da música brasileira, inclusive ele falou sobre o saxofone Exato. no Brasil. E ele fala sobre as linguagens, ele cita o carimbó como uma linguagem. É uma tese uma dissertação de mestrado. E ele fala, claro, do choro, né? Como que o saxofone foi inserido e como que ele é explorado na música brasileira. E uma manifestação que ele fala que ele ama tocar muito é o carimbó, né? Ele é apaixonado pelo carimbó. O Pedro, inclusive, estava nessa aula, junto comigo, sentadinho, cabelinho partido, como a gente fala aqui. Olha aí. Em Juiz de Fora, né? Que é o povo deixando aqui. Quando a gente para pra aprender, pra estudar um negócio, a gente parte o cabelo pra escola. Aí nós sentamos tudo bonitinho pra ouvir o Johnny falar lá no FIMUCA, o Pedro tava também. E o Pedro é um cara, né? Se você, inclusive, que tá ouvindo a gente, não pegou, é o episódio que fecha a primeira temporada do Compasso Binário, que a gente tá falando dos compositores do choro, e o Pedro participou com a gente, uma entrevista incrível, inclusive. Beijo, Pedro, maravilhosa, uma conversa sempre incrível. O Pedro é um cara que todo mundo precisa conhecer, né? Porque é importante a gente dizer, né? Porque aqui a gente no Sudeste, no Sul, como estamos eu e Ney, fica com essa ótica centrada no choro, às vezes, né? Como matriz da música brasileira, só que a gente precisa contextualizar isso, né? Porque a gente está falando de uma música popular brasileira urbana, né? Num centro urbano. Isso. Mas a gente não pode fechar os olhos e os corações para perceber que no resto do Brasil, o Brasil é um país continental, estava acontecendo música popular maravilhosa e diferenciada, que infelizmente a gente colhe até hoje as consequências disso, né, os frutos disso, que se a gente não fala assim, vamos chamar o Johnny pro compasso binário, vamos aprender sobre o carimbó, não chega pra gente, né, assim, naturalmente. Sim. Né? Então, sim. Essa ponte é incrível, eu tô adorando. Pouco se fala sobre o carimbó, assim, de uma forma mais técnica, né? Quando você procura sobre a história do carimbó, você vai ver muita coisa, mas muita coisa que fala a mesma coisa, né? O carimbó é uma mistura do índio com o africano, com a música europeia. Basicamente é isso. Só que essa parte da harmonia, improvisação, né, fica uma boa parcela de fora, né, que somos nós, músicos de sopro e músicos de instrumento de corda, né? Uhum. Então essas experiências que eu tive em grupos parafolclóricos, são grupos de carimbó, mas que também apresentam outras danças daqui do estado, que a gente não tem só o carimbó, por exemplo, a gente tem o carimbó, samba de cacete, banguê, lundu, marujada, shot, não tem só o carimbó aqui, além do carimbó a gente tem o brega, né, que é também muito forte aqui, a gente não tem só um tipo de brega, né, assim como a gente não tem só um tipo de carimbó. Sim. Pouco se tem, assim, alguém que fale sobre o carimbó de forma mais técnica, que leve isso de forma escrita, né, principalmente. Sim. Aquele dia no FIMUCA, eu sempre vou mencionar o FIMUCA porque foi um divisor de águas para mim, foi ali que eu vi a necessidade de falar mais e mais sobre o carimbó, né, de levar essa música escrita através da partitura. Sim. Né? A gente tem o carimbó muito presente aqui e quem está no meio vai aprender. Mas como é que eu posso fazer o Caetano tocar o carimbó? Ele vai ter que vir aqui, vai ter que passar um ano aqui, vai ter que ir pescar, vai ter que, né, vai ter que fazer a canoa, vai ter que fazer o remo. Cara, não vai dar. Sim. Então, a ideia que eu tive foi de transcrever isso, de colocar em partitura. Não só ele vai aprender a tocar, vai aprender a tocar o Ney, vai aprender a tocar o Pedro Paes, Sim. vai aprender o chinês, vai aprender a tocar, o americano vai aprender a tocar. É um desafio de transcrição, né? Como transcrever rítmica, né? É tão complicado, tanta nuance de interpretação de melodia e tudo mais. E eu queria falar um pouquinho, Johnny, sobre as melodias, né? Como você trabalha muito transcrevendo a música, imagino que você pegue muitos clássicos, né, para formar um material básico bem sólido sobre carimbó. Mas e sobre a música que está sendo feita, por exemplo, sobre as suas composições? Como que a composição se encontra nesse teu caminho? Bom, quando a gente fala de carimbó,
a gente fala de vivência. A forma de andar, a forma de falar, a forma de se comunicar, a forma de pescar, a forma de ir para a praia, de ir para o mato, né? Antigamente, caçar, de colocar um couro ali no corimbó, isso tudo é vivência. Quando a gente fala em carimbó raiz, a gente está falando disso. Eu tento manter isso para mim, né? Eu não vou falar de uma menina que eu namorei, que ela me deu fora e tal, de um ônibus que eu fui pegar e acabei tropeçando e caí. Isso é uma vivência urbana. O carimbó, ele traz essa parte já de preservação, e traz uma parte que fala sobre a natureza, sobre a preservação da natureza, sobre desmatamento, né, sobre a corrupção que está acontecendo. Então ele fala tudo disso. Um exemplo disso, eu queria mencionar uma música que eu fiz ano passado que se chama Pandemia. E é uma música que relata literalmente a vida do ribeirinho, do pessoal que mora no interior, né, que ele não tem para quem pedir e ele fica suplicando a Deus. Então a minha missão, além de compartilhar esse conhecimento, é de manter essa cultura viva de modo que ela não sofra nenhum tipo de alteração, né, com o passar dos anos. Sensacional, maravilha. Tentar preservar as origens, né, contar para as gerações as origens e como isso também esbarra nos desafios do nosso tempo, né, assim, e dessas coisas todas que acometem a gente, como você está falando aí da música que você fez e falando de uma situação tão cotidiana, né? Assim, tão contemporânea, como se trava esse diálogo. Estou produzindo agora um CD, né, que é desse grupo do meu pai, no qual eu iniciei. Então, estou fazendo toda a produção musical, a pré-produção, estou escrevendo as partituras. Eu vou dar um spoiler aqui, que quando lançar essa música no YouTube, eu estou pretendendo colocar a partitura e a letra em cima. Então, além da pessoa acompanhar uma viagem de barco, ele vai ouvir a música, vai ter a letra ali para ele acompanhar, e a partitura para o instrumento dele, no caso, clarinete, né? A gente está falando de clarinete. Então, isso, Ney, você perdeu. Hoje você perdeu. Somos 2 contra 1. Se bem que o Johnny, ele toca tudo quanto é instrumento, tá? Tem que eu acho que vai empatar. Eu acho que vai empatar porque eu vou colocar a cifra em cima também. Isso. Aí fica todo mundo incluso. Fica tudo certo. Mas, pô, uma produção audiovisual completa, cara. Que já tô ansioso por esse lançamento, ó. Já quero. A gente vai fazer uma série de perguntas aqui, Johnny, que é o nosso Acerta o Passo, nosso quadro. Sim. É uma coisa bem Marília Gabriela, assim, uma coisa... A gente solta uma pergunta, você fala a primeira coisa que vem na sua cabeça, tá? Do coração, ai, assim. Meu pai. Papo. Eu sei que é geminiano, é signo de ar, tem a coisa de... É difícil decidir às vezes, mas assim... Já bate, vem uma coisa na cabeça, fala. Johnny, qual que é a música que você levaria pra uma ilha deserta? Carimbó. Maravilha. O que te faz, Johnny, quando você tá com o seu instrumento, né? Quando você quer fazer música, o que te faz escolher uma música, tocar uma música, compor uma música? Qual que é a motivação? Motivação harmônica. Esse é o principal. Que massa, você costuma partir da harmonia, então. Isso, eu primeiro tento pensar na harmonia. Quando eu me formei em violão clássico, tinha uma peça lá que era uma peça de Villa-Lobos. Eu não curti muito essa peça de Villa-Lobos. E aí a professora, ela me deu, olha, tem essa aqui, que é o 1006 de Bach, em Mi maior. E aí eu fui pela harmonia, que estava em Mi maior, e aí ela disse assim, cara, tu vai dispensar uma peça que tem 3 folhas para uma peça de 5 folhas? Eu falei, professora, essa aqui tá mais bonita para mim. A parte harmônica, assim, que me toca mais rápido. Que sensacional. Se você pudesse escolher uma pessoa da música para passar um dia inteiro junto, quem que seria essa pessoa?
eu acho que o Jacques Figueira. Olha! Pra resolver os problemas de produção. Literalmente, como eu tô sozinho nessa, então ele vai me ajudar bastante. Olha, Jacques Figueira, você tá ouvindo esse podcast? Se você estiver ouvindo, você vai pegar aqui o contato do Johnny no final, por favor. Dê seu jeito, porque esse menino, ele tá fazendo coisas importantíssimas por nós todos. Se você pudesse realizar um desejo, aquela coisa assim, né? Tava andando distraidamente, encontrou uma lâmpada mágica, saiu um gênio, mas é um desejo, um pedido que pudesse melhorar, transformar para melhor a realidade do músico brasileiro. Qual que seria? Mais escolas de música brasileira. Maravilhoso. Eu acho que a gente tá saturado assim, de música clássica. Para mim, não é rentável música clássica aqui. É importante a gente ter o conhecimento, mas a prioridade é a música brasileira. Eu não sei, Caetano, se você fosse, por exemplo, nos Estados Unidos, tá lá e tal, fazendo, sei lá, assistindo, dando um workshop, uma palestra, alguma coisa assim, e uma pessoa ali chega, aponta pro teu mapa, né, o mapa do nosso Brasil, e aponta ali pra Amazônia. O que toca aqui? É muito importante a gente ter esse conhecimento da nossa música brasileira, assim, como um todo, do que sempre falar em Mozart, sempre falar em Beethoven, porque Weber, não sei o quê. Cara, vamos falar de música brasileira. Eu acho que deveria ser prioridade, assim. Arrasou. É um pedido maravilhoso. E, Johnny, um músico que o pessoal que tá ouvindo o podcast deve conhecer o trabalho. Conheça o meu trabalho. Maravilhoso, é isso. Como é que a gente faz para te encontrar nas redes sociais? Coloca no Google Carimbó do Johnny, vai aparecer uma penca de vídeo lá. O cara tá produzindo material. YouTube, Instagram. Pois é. Bom demais. E Johnny, só pra reforçar, Jonny, não é isso? Isso, exatamente. O Caetano é o nosso soletrador oficial de... Luciano Huck, de você me aguarde que eu vou... soletrando. Você me aguarde que eu vou ganhar esse prêmio aí, né? Nossa, infrepático esse meme. Você não pegou a referência, você vai pesquisar aí depois, soletrando o infrepático, você vai descobrir que eu tô falando. Infrepático, tem um meme maravilhoso. Enfim, por último, mas não menos importante, Johnny, carimbó do Johnny Lobato. Última rapidinha. Complete a letra. Ui. É lá, a maior ilha do nosso Pará. É lá, a maior ilha do nosso Pará. A ilha do Marajó tem grande população. Aonde nasceu o carimbó? No tempo da escravidão. Maravilha! Música do mestre Verequete, não é isso? Exatamente. É o mestre, Nossa, o mestre dos mestres. Bom demais. Johnny, a gente quer mais uma vez falar muito obrigado. Obrigado por você existir, por você fazer o trabalho que você faz e por ter vindo aqui bater esse papo conosco. A gente tá, assim, muito, muito feliz mesmo, de coração, porque é muito importante, como você disse ao longo de todo o episódio, a gente saber falar a nossa língua, conhecer a nossa cultura, porque acho que é só assim que a gente constrói a nossa própria identidade. E aí depois, se você quer tocar Mozart, Beethoven, John Coltrane ou o que quer que seja, né? Você tá alimentado, né, da sua verdade, da sua própria voz. Você conhece a sua própria voz, a voz do seu próprio povo. Então, assim, um privilégio imenso estar aqui com você. Muitíssimo obrigado mesmo, viu? Valeu, eu que agradeço. É sempre muito bom, assim, falar sobre o carimbó. Essa parte, assim, que é uma parte muito oculta, a gente simplesmente deixa pra lá, sabe? Tem muita gente que fala que o carimbó tá ligado muito ao curimbó, então a atenção tá voltada totalmente pra percussão. E essa parte de harmonia, de improvisação, instrumento de corda, instrumento de sopro, fica um pouquinho pra trás, né? E eu já digo que não é só clarinete, só flauta e só sax que improvisa no carimbó, tá? Todos os instrumentos, todos vocês instrumentistas, ouvintes que estão nos assistindo, podem fazer parte dessa roda de improvisação, né? Pode fazer do seu instrumento como instrumento solo, instrumento de canto do nosso carimbó. Muito obrigado, Caetano, muito obrigado, Ney. Foi uma honra, um maior prazer estar aqui com vocês hoje. E convido vocês a vir em Belém do Pará, a visitar a cidade de Marapani,
no mês de novembro, que é o Festival do Carimbó, né, que a gente vai ter aí durante todos esses anos. A gente vai ter que fazer uma tour, viu, Ney? Depois que acabar esse trem dessa pandemia, cada um convidado do Compasso Binário fala assim, vocês têm que vir aqui, você tem que... A gente vai de Malicuia. E falar pra galera, né, Ney, antes da gente se despedir oficialmente, pra galera também seguir o Compasso Binário nas plataformas, continuar acompanhando, seguir a gente nas redes sociais, @Caetano Brasil, @Ney com Y, Souza com Z, Neto, né? Porque lá a gente vai dando todas as atualizações, quando que sai os episódios novos. Quem não tá em dia, que eu tô anotando todo mundo aqui no caderninho meu, tá? Quem não tá em dia com tem os um monte episódios, de gente que não tá mais em dia com os episódios, a gente tá de olho. a gente tá sabendo, porque a gente tem informações privilegiadas. Não vou falar a fonte, mas a gente chega pra gente o nome de quem, nome, sobrenome e endereço. A gente tá sabendo. Então vocês, ouvintas e ouvintes aí do Compasso Binário, continuem acompanhando a gente. Ney, um beijo no seu coração. Um beijo pra vocês, Johnny e Caetano. Foi maravilhoso esse papo. E pros ouvintes, já que a gente tá falando do Compasso Binário, lembrem que você deve estar ouvindo pelo Spotify ou pelo YouTube, mas a gente tá em todas as plataformas. A gente também tá no Apple Podcast. Você pode ouvir pelo Google. Onde você quiser ouvir de podcast, você encontra o Compasso Binário. O que tá acontecendo? Certeza... Tá ficando feio pra esse povo que não tá ouvindo. Porque agora não tem coisa... não tem na minha plataforma. Tem tudo, meu amor. Tem todas. E todo final de mês, episódio novo de Compasso Binário. Hoje a gente tá maravilhado aqui ouvindo Carimbó, que é uma delícia, que infelizmente não toca mais pelo Brasilzão todo, mas a gente traz o Johnny aqui para representar e a gente vai terminar esse episódio ouvindo o Johnny tocando carimbó. Valeu, até a próxima. Valeu! Quero ver o buiar do povo na enchente da maré. Pra isso tudo acontecer, só de pensar já dá medo no que poderemos ver. E tudo isso, será que é ambição? Ou será que é erro humano, causador da infecção? Ai, ai, meu Deus, que tanta devastação, que angústia e agonia dessa contaminação. Tanta tristeza e um luto mundial, causador e muito medo de sair e ser fatal. Ai, ai, meu Deus, que tanta devastação, que angústia e agonia dessa contaminação. Tanta tristeza e um luto mundial, causador e muito medo de sair e ser fatal. O que fizemos pra isso tudo acontecer? Só de pensar já dá medo no que poderemos ver. E tudo isso, será que é ambição? Ou será que é erro humano, causador da infecção? Ai, ai, meu Deus, que tanta devastação, que angústia e agonia dessa contaminação. Tanta tristeza e um luto mundial, causador e muito medo de sair e ser fatal. Ai, ai, meu Deus, que tanta devastação, que angústia e agonia dessa contaminação. Tanta tristeza e um luto mundial, causador e muito medo de sair e ser fatal. Ai, ai, meu Deus, que tanta devastação, que angústia e agonia dessa contaminação. Tanta tristeza e um luto mundial, causador e muito medo de sair e ser fatal.